Bom, Pai do Senhor, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje o dia está mais quente um pouco, né? Mais gostoso, né? E espero que todos tenham tido um excelente dia. Vamos orar para nós iniciarmos nosso estudo de hoje? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui agradecer o teu santo nome, Pai. Te agradecer pelo dia que nós tivemos, Senhor Deus. Sabemos que foi um dia de luta para uns mais, para outros menos, mas certeza que foi um dia de vitória, Senhor Deus, para todos nós. Queremos te agradecer pela tua presença nas nossas vidas e te louvar também por este momento que o Senhor preparou para nós estarmos aqui diante de ti, para juntos estudarmos a tua palavra e juntos aqui crescermos em graça e em conhecimento. Papai, nos dá sabedoria, sabedoria que vem de ti, sabedoria que vem do alto, Senhor, para que nós possamos estudar a tua palavra e principalmente colocá-la em prática nas nossas vidas, Senhor. Sábio é aquele que coloca a tua palavra em prática, sábio é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, conforme o nosso Senhor Jesus Cristo disse, Pai. E nos faz sábios nesta noite, nos dá da tua sabedoria, para nós construirmos, Senhor Deus, os alicerces da nossa casa na rocha fiel e inabalável que é a tua palavra. E que o teu nome, Pai, seja em tudo exaltado e glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, vamos lá. Tô dando, tô dando uma fungadinha aqui, eu bebi uma água gelada agora, acho que deve ser isso, daqui a pouco passa. Bom, vamos lá então. Hoje, pessoal, nós vamos continuar o capítulo 1 da carta aos Hebreus, né? Nós iniciamos a carta semana passada, e semana passada nós ficamos aí quase uma hora falando somente dos 4 primeiros versículos da carta, né? Nós vimos ali como que o autor da carta aos Hebreus ele começa ali construindo uma cristologia, né? Ele começa ali falando de Cristo e ele vem abrindo caminho ali, então, com essa construção dessa cristologia para uma argumentação que vai basicamente começar a se desenvolver no capítulo 2, né? E aí, semana passada, nós não conseguimos ver o capítulo 1 inteiro, foi muita coisa, nós ficamos quase uma hora só sobre os 4 primeiros versículos, e hoje, então, nós vamos continuar e nós vamos ver o restante do capítulo 1 e vamos ver, então, como que ele termina esse capítulo já preparando a sua argumentação para o tema do capítulo 2. Vou projetar para vocês. Pronto. E hoje, então, pessoal, nós vamos ver ali o capítulo 1, dos versos 5 ao 14. E aí eu trouxe aqui essa parte para nós lermos, tá? E novamente, pessoal, aqui eu tirei novamente a divisão de versículos, tá bom? Eu vou sempre fazer isso nos nossos estudos aqui, né, para nós não ficarmos tão presos a essas divisões, mas quando for necessário eu trago, tá bom? Se você acompanhar aí pela sua Bíblia, eu estou sempre usando a nova Almeida atualizada, que para mim é uma das melhores versões que nós temos hoje, tá? Então, se você quiser acompanhar aí, você vai ver que é esse o texto, ele só não tem a divisão dos versículos, tá bom? Então, do verso 15 ao verso 14, que é ali a parte B do primeiro capítulo, diz assim: Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje eu gerei você? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos
e a seus ministros labaredas de fogo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. E diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, esse é o trecho, pessoal, que nós vamos analisar hoje. E vocês vão ver somente neste trecho, nessas poucas sentenças aí, quantas coisas do Antigo Testamento nós temos. Tá? Esse, então, é o trecho que nós vamos analisar hoje. Na passagem em questão, o autor da carta aos Hebreus, ele cita 7 passagens do Antigo Testamento para sustentar a tese de que o Filho de Deus é superior aos anjos. Então, nesse trecho, o que o autor ele quer dizer? Vocês lembram que no nosso encontro de semana passada, o autor aos Hebreus começa ali a construir uma cristologia. Quando ele começa a construir aquela cristologia, ele está ali trazendo a divindade do Filho, né? Primeiro ele começa dizendo que o Pai antes se revelou por meio dos profetas e por meio dos seus atos, né? E que nos últimos tempos ele teria se revelado pelo Filho. E que o Filho, então, era a exata imagem de Deus, né? Ele refletia o ser de Deus porque ele era Deus, e que o Filho, depois de ter feito a remissão dos pecados, ele estava sentado à destra da majestade. Então ele cria ali uma cristologia para ele dizer, primeiro, que o Filho de Deus encarnado, ele é Deus, ele é divino. E depois que o Filho, depois de ter consumado a obra da salvação, ele se assentou à direita do Pai, à destra da majestade, onde ele vai reinar todas as coisas. Com isso, ele quer dizer que o Filho é superior a todas as coisas. E aí ele começa, então, agora, na segunda parte, a dizer que o Filho é superior aos anjos. E para ele dizer que o Filho é superior aos anjos, para ele sustentar essa tese, ele cita 7 passagens do Antigo Testamento. Tá? Essas passagens, elas recebem ilustrações mais abundantes ao longo da carta. Então, a partir dessas passagens aqui, esses temas serão mais desenvolvidos conforme o autor for desenvolvendo sua argumentação durante a carta, porque a carta aos Hebreus, lembra que nós falamos que as cartas não foram escritas com as divisões de capítulos, versículos, temas, subtemas, não. Era uma carta corrida, então ela tem uma linha de pensamento, ela tem uma linha argumentativa. Né? Isso é o que nós chamamos da literariedade das cartas do Novo Testamento, entendeu? Ela é uma literatura. Com isso, ela tem um começo, meio e fim. E ela tem uma linha de pensamento, uma linha argumentativa ali para sustentar a sua tese e o desenvolvimento dos temas. Então, essas citações do Antigo Testamento, os temas que vão trazer agora, de maneira até um pouco superficial para a gente, vão ser desenvolvidos no decorrer da carta. Tá? E aí, todas as vezes que precisar voltar, a gente vai voltar para nós estudarmos. Mas hoje a gente já vai ver bastante coisa já sobre isso. Tá? O livro do Antigo Testamento mais citado na carta aos Hebreus é o livro de Salmos. Tá bom? Salmos, ele é muito citado, principalmente salmos messiânicos. Tá? Nos versos 5 a 14 do capítulo 1, das 7 passagens do Antigo Testamento, 5 são do livro dos Salmos. As outras 2, uma é profetas anteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel.
Por que profetas anteriores aqui, tá, pessoal? Profetas anteriores porque na Bíblia Sagrada, na Bíblia hebraica, a divisão de livros é diferente da nossa. Os livros são iguais, o conteúdo dos livros é o mesmo, mas a divisão que eles fazem dos livros, ela é um pouco diferente. E lá, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são chamados de profetas anteriores. Tá? E então nós temos 5 citações do livro de Salmos, uma que é dos profetas anteriores e uma citação que é da Torá. Para vocês terem ideia agora, eu destaquei aqui as 7 citações, só para vocês verem. Tá? Então, tudo isso que está em negrito são as citações do Antigo Testamento. Só para vocês entenderem, pessoal, a complexidade da carta aos Hebreus. O quanto do Antigo Testamento o autor da carta usa. Isso mostra para nós que ele era um conhecedor muito rico do Antigo Testamento, né? Que ele conhecia muito o Antigo Testamento. Né? E ele vem citando essas coisas aí e nós vamos começar a ver agora. Então vamos lá, a primeira citação. A primeira citação é de Salmos 2, verso 7, que diz assim: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Pessoal, e lembrando aqui, tá? Esse gerei aqui não é que Jesus, ele foi... Jesus não nasceu, né? Jesus, ele é gerado do Pai, mas quando a gente fala que ele é gerado do Pai, porque quando nós falamos da Trindade, nós temos Deus, Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito. O Filho é gerado do Pai e o Espírito procede do Filho. E eles não estão em hierarquia. Tá? Ainda que, de vez em quando, a gente olhe para a Bíblia Sagrada e a gente veja que na Bíblia Sagrada o papel que cada um desenvolve no plano de salvação possa ser hierárquico, eles não são hierárquicos, eles estão em pé de igualdade. Por quê? Porque cada um deles é Deus em absoluto. Tá? Então, quando fala que hoje eu gerei você, isso não quer dizer que o pai gerou o filho. Tá? O filho ele tem a mesma essência do pai, ele é Deus em absoluto, assim como o pai é, e assim como o Espírito também. Tá bom? É que muitas vezes há na Bíblia Sagrada uma acomodação da linguagem. Né? Deus precisa falar de uma forma que a gente tenha um mínimo de entendimento. Tá? E nesse salmo também a gente vai ver que esse salmo ele é um salmo messiânico, mas ele também é um salmo davídico. Tá? E aí vocês vão ver então por que ele usa essa expressão, hoje eu gerei você. Os anjos, na sua coletividade, podem ser chamados de filhos de Deus. Entretanto, nenhum, na sua individualidade, é chamado de filho de Deus. Então, por quê? Né? Porque, como ele está fazendo esse contraste com os anjos, a gente precisa entender que sempre que os anjos são citados na Bíblia, quando a gente fala do coletivo, né, ali você vai encontrar os filhos de Deus. Tá? Por exemplo, o livro de Jó. Né? O livro de Jó, no verso 1, diz que os filhos de Deus estavam reunidos e Satanás, então, se colocou no meio deles. Ali, os filhos de Deus são os anjos. Tá bom? Mas na individualidade de cada anjo, nenhum anjo é chamado de filho de Deus. Então, todas as vezes que o Antigo Testamento traz filho de Deus no singular, ali está se referindo a Jesus. Tá bom? É uma citação. Aqui já fica a primeira argumentação do autor para mostrar para nós que esse filho aí realmente é o filho de Deus, que é Deus assim como ele é. Tá bom? O Salmo 2 é um salmo de realeza e também um salmo messiânico. Esse texto foi provavelmente preservado de uma liturgia de coroação, usada pela dinastia davídica. Assim, em Salmos, o texto fala sobre Davi e a sua descendência, traz sobre Davi e a sua descendência a promessa do Senhor.
qual promessa do Senhor que está ali sobre Davi, sobre a sua descendência? De que nunca faltaria sobre o trono de Israel alguém da descendência de Davi. Tá? E aí, quando nós olhamos então para Jesus, nós vamos entender que Jesus ele é da linhagem de Davi, como nos traz Mateus. O texto também aponta para o cumprimento dessa promessa em Jesus, o Filho de Deus, da linhagem de Davi, que se assentaria eternamente sobre o trono. Então, ali, quando o autor já começa trazendo essa citação do Salmo 2, ele está dizendo que a promessa que foi feita a Davi e a sua descendência se cumpre agora, na sua plenitude, em Jesus Cristo. Tá? E aí, esse texto ele vai ecoar no Novo Testamento, primeiro em Lucas 1,32, que diz assim: Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui, quando o anjo Gabriel se encontra com Maria e ali fala para ela que ela ficaria grávida e tal. E aí ele diz isso, ele declara isso, que o Senhor daria o trono de Davi para ele. Então, aqui nós vemos o cumprimento da promessa do reinado, né, sobre Jesus Cristo. Marcos 1,11 também vai trazer para nós assim: então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu filho amado, em você eu me agrado. Aqui foi quando Jesus foi batizado, né? Ali, pessoal, quando Jesus é batizado, nós vemos a primeira manifestação explícita da Trindade. Porque a Bíblia diz assim, que quando Jesus foi batizado e ele subiu das águas, ou seja, quando ele saiu da água depois de ter sido batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba e uma voz do céu, que é a voz do Pai, disse: você é meu filho amado, em você eu me agrado. É uma manifestação explícita da Trindade ali. Tá bom? Então ali é mais um cumprimento dessa promessa de que Cristo, então, ele é aquele que foi citado, no Salmo 2, tá? Bom, Atos 13, 32 e 33. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. Então, aqui, quando a gente vê Atos dos Apóstolos citando explicitamente aqui também o Salmo 2, nós vamos ver que os discípulos e os apóstolos, eles realmente tinham certeza de que sobre Jesus se cumpria a promessa, então, que foi feita a Davi e aos seus descendentes. Tá? Então, a primeira citação dessa parte que nós vimos da carta aos Hebreus, ele vai trazer Cristo como quê? Como aquele que cumpre o quê? Que cumpre em si a promessa que foi feita a Davi e aos seus descendentes de que sobre o trono sempre haveria alguém da linhagem de Davi. Tá? Vamos lá, segunda citação. A segunda citação é de Samuel, de segunda carta de Samuel 7,14. Tá bom? Você vai ver que nós saímos de Salmo aqui e fomos para o profeta. Vamos lá. Diz assim, ó: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Tá? A promessa no contexto do livro de Samuel é feita a Salomão, filho de Davi, que aponta para o seu cumprimento absoluto em Jesus Cristo. Tá bom? Então aqui nós temos implicitamente, novamente, uma promessa que seria feita a quem? Que teria o seu cumprimento onde? Que teria o seu cumprimento em Jesus Cristo. Vocês vão ver, pessoal, que o autor da carta aos Hebreus, a todo momento, ele traz o Antigo Testamento se cumprindo em Cristo Jesus. Tá? Porque ele vem construindo ali uma cristologia muito forte que vai formar para nós a imagem do sacerdócio de Cristo.
Quando nós chegarmos na parte do sacerdócio de Cristo, vai ficar muito claro para nós por que o autor da carta, ele é, às vezes, tão não repetitivo, mas a ênfase dele está muito nessas promessas que são cumpridas em Cristo. Tá? As promessas feitas no Antigo Testamento que são cumpridas em Cristo. Vocês viram ali que em poucos versículos ali, do 5 ao 14, ali 10 versículos, nós temos 7 citações do Antigo Testamento. Tá? Isso vai ficar muito claro para a gente conforme a gente for desenvolvendo. Tá bom? Então, olha só, o cumprimento disso no Novo Testamento. Tá? A promessa, aqui era uma promessa que estava sendo feita a Davi sobre Salomão, sobre a descendência dele, mas que também vai se cumprir em Jesus Cristo. Tá? Quando que a gente vê isso no Novo Testamento? Lucas 1,32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1, 68 e 69. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Romanos 1,3. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, aqui o autor já começa reforçando novamente as promessas sobre a casa de Davi. Vamos lá, para a terceira citação. A terceira citação, ela é de Deuteronômio 32, 43. Aí a gente já foi lá para a Torá. Daqui a pouco a gente vai voltar para Salmos, tá? Deuteronômio 32, 43, aqui, pessoal, eu preciso que vocês prestem muita atenção nessa citação. Porque essa citação aqui, ela não está de maneira tão explícita, tá bom? Ela não é vista de maneira tão explícita. E eu vou explicar para vocês por quê, tá? Então, vamos lá. A terceira citação de Deuteronômio 32, 43. Nas nossas Bíblias, Deuteronômio 32, 43 está assim, ó. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Tá? A citação que o autor da carta aos Hebreus faz, ela vem diretamente de uma citação da Septuaginta, mais precisamente dos manuscritos encontrados em Qumran. Tá? Vamos lá. Vale lembrar para nós, pessoal, que a Septuaginta foi, durante muito tempo, a Bíblia dos judeus. O que era a Septuaginta? A Septuaginta era o Antigo Testamento traduzido para o grego. Tá? Lembrando que, na época de Jesus, o grego era como a língua inglesa hoje, era praticamente uma língua universal. Tá bom? Ainda que o Império Romano dominasse na época e a língua do Império Romano era o latim, a língua que era considerada praticamente como universal era o grego. Tanto que o Novo Testamento foi escrito inteiramente em grego. Né? Então, a Septuaginta era a Bíblia que era a mais usada ali. E a Septuaginta, às vezes, tinha manuscritos que tinham alguns pouquíssimos pontos, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso. Que eram mais longos, tá bom? Que é o que nós vamos ver agora, tá? Porque Deuteronômio 32, 43, que nós acabamos de ler aqui, na Septuaginta, tá? Nesse manuscrito de Qumran, tá assim, ó. Alegrai-vos, ó céus, juntamente com ele, e que os filhos de Deus o adorem. Alegrai-vos, ó nações, com o povo dele, e que todos os anjos de Deus atribuam força a ele.
pois ele vinga, tá? Ali tá vinga, mas é vinga. Pois ele vinga o sangue dos seus filhos, e o vingará, e retribuirá com castigo os seus adversários, e até aos que odeiam ele retribuirá, e o Senhor purificará a terra do seu povo. Tá, pessoal? Se você for olhar bem os dois textos, você vai ver que realmente Deuteronômio 32, 43, como está nas nossas Bíblias, pode ser uma forma abreviada da Septuaginta, tá bom? Pessoal, isso não vem de maneira nenhuma tirar o mérito da inspiração do texto bíblico, certo? Aqui é uma questão realmente, às vezes, de cópia, tá certo? E aí, assim, por que, de novo, que eu estou dizendo isso? Porque na época a Septuaginta era a Bíblia mais usada. Então, provavelmente, o autor da carta aos Hebreus, ele foi versado na Septuaginta. E aí ele usou esse trecho para fazer essa terceira citação, tá bom? Mas o que é que vale para nós aqui? O que é que tem que ficar aqui? Que nessa citação, todos os anjos de Deus o adorem, né, os filhos de Deus, vocês estão vendo que, primeiro, os filhos de Deus aqui são os anjos, porque está no coletivo. Então, aqui, o autor da carta, ele está dizendo que, no Antigo Testamento, o próprio Senhor falava para que os anjos adorassem o Filho. E aqui, de novo, com isso, ele está fazendo o quê? Com isso, ele está reforçando novamente a divindade do Filho. E aqui ele já começa a mostrar um pouco mais explicitamente que o Filho é superior aos anjos, tá? Sempre fazendo aquele contraste entre o Filho e os anjos, mostrando que o Filho é sempre superior aos anjos, certo? Vamos lá, para a quarta citação agora. A quarta citação é de Salmos 104:4. Agora nós já voltamos para Salmos. Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Essa citação está relacionada ao lugar dos anjos na administração divina do universo. Por que na administração divina do universo? Porque os anjos foram criados com um propósito. Tudo o que o nosso Deus faz com propósito. O nosso Deus não faz nada aleatoriamente. Deus não faz nada sem um propósito, sem um fim. Certo? Deus é tão perfeito e tão maravilhoso que absolutamente tudo o que ele faz tem um objetivo, pessoal. Tá? Deus não faz nada porque me deu vontade, porque eu estava entediado. Não. Tudo o que Deus faz com propósito. E aí, quando ele cria os anjos também com um propósito. Tá? Então, essa posição dos anjos na administração do universo, ainda que elevada, é inferior à posição da supremacia dada ao Filho. O autor da carta aos Hebreus está contrastando a posição elevada dos anjos com a eternidade do Filho, que é ressaltado nas próximas duas citações que se seguem. Então vamos lá. O que o autor da carta faz aqui? Ele está trazendo os anjos e ele diz assim: olha, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros, por quê? Porque os anjos são ministros de Deus. Labareda de fogo. Então ele começa falando sobre uma posição elevada dos anjos, mas ele vai contra, e isso é uma citação de Salmo 104, verso 4. Tá? Mas agora ele vai trazer o contraponto com o quê? Com a eternidade do Filho, para dizer que o Filho é superior, ainda que os anjos tenham essa posição elevada. E aí a quinta citação, que é de Salmos 45:6, vai dizer assim, ó: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Tá? O contexto do Salmo 45 é um cântico de casamento. Nele, o salmista está louvando o rei
que é o noivo da linhagem de Davi que está se casando. Então, quando aqui o salmista louva o rei, que é um rei da linhagem de Davi, que está se casando, aqui, pessoal, tem uma alusão clara, um apontamento a Jesus, que é o noivo que virá buscar a sua noiva, que é a igreja. Para quê? Para um casamento. Tá? E aí, ele continua dizendo assim, ó, o teu trono é para sempre. Ou seja, o reinado, ele é o quê? Ele é eterno. E esse reino que não terá fim será o único em perfeita justiça e retidão. Então, ele começa, na quarta citação, citando a posição elevada dos anjos, dizendo que os anjos, como ministros do Senhor, têm uma posição elevadíssima, porque eles são criados com uma função muito nobre, mas que, em contrapartida ao filho, o filho está numa posição muito superior, porque o filho está sentado, o filho que é o noivo, que virá buscar a sua noiva para um casamento, que são as bodas do cordeiro, está centrado sobre um trono que é para sempre, que é um trono para sempre, ou seja, o reinado é eterno, e esse reino é um reino que não terá fim e é o único em perfeita justiça e retidão. Então aqui ele já deixa claro que a posição elevada que os anjos têm não se compara à posição elevada que o filho tem. Tá? Mas ele continua ainda. Acho que eu copiei. Não. Aqui ele continua assim, ó, que companheiros ali no final é uma referência ao verso 10 do capítulo 2, que se refere aos muitos filhos de quem o primogênito Jesus não se envergonha de chamá-los, tá? Tá errado ali no plural, de chamá-los de irmãos, os co-herdeiros com Cristo. Aí a gente vai ver lá no capítulo 2, quando nós estudarmos, tá bom? Porque ele diz assim, né? O teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Companheiros aqui não são os anjos, tá? Companheiros são os que Jesus redimiu e que agora ele os chama de irmãos, que somos nós, salvos em Cristo Jesus, que somos co-herdeiros com Cristo. Né? Lembra que nós vimos que ele é o herdeiro de todas as coisas? Todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele. Ele é o mediador e o agente da criação, então tudo foi feito por ele, para ele. Mas nós agora, como irmãos de Cristo, porque fomos comprados por ele, por preço de sangue para Deus, somos seus irmãos e somos co-herdeiros com ele. Tá bom? Então, nenhum dos teus companheiros aqui, porque os companheiros estão com o noivo na festa de casamento se alegrando com ele. Tá? A igreja, como um todo, ela é a noiva. Tá? Mas nós somos o quê? Nós somos os irmãos de Cristo, os cordeiros, os seus companheiros. Tá bom? E aí ele continua. Vamos lá. A sexta citação. A sexta citação é uma citação de Salmo 102, do versículo 25 ao versículo 27, que diz assim: Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Olha só, no contexto do Salmo, as palavras são dirigidas a Deus, mas são aplicadas também ao Filho, tá? Pois desde o início da carta aos Hebreus, o autor constrói uma cristologia que traz em si a ideia de que o Filho é divino, portanto Deus, assim como o Pai é. E assim como o Espírito Santo também é. E aqui ele está falando realmente da eternidade, tá? Ele está falando de alguém que não tem fim, tá bom? Foi por meio do Filho que o universo foi feito. O Filho foi o agente e o mediador da criação. E aí, assim, ó, por que a posição do Filho ela está aqui em contraste à posição dos anjos? Porque o anjo, os anjos que não se rebelaram contra Deus, eles viverão eternamente, mas os anjos que não se rebelaram, não. Por exemplo, o diabo vai ter um fim,
e o diabo foi um anjo, certo? Então, quando está falando aqui de eternidade, está falando realmente de uma coisa que jamais se acabará. E está falando aqui, então, do reinado de Cristo. O reinado de Cristo sobre todas as coisas, ele jamais terá fim. Cristo nunca deixará de ser rei. Tá? E aí, quando ele diz assim que os anjos estão em uma posição elevada porque eles são ministros de Deus na criação, com propósito na criação, que a gente vai ver ali no finalzinho, como que, como que é esse propósito dos anjos na criação, o filho não tem um propósito assim como os anjos na criação. Não, o filho é superior. Por que o filho é superior? Porque ele é agente e é o mediador. As coisas foram feitas por intermédio dele para que ele reine sobre todas as coisas. Os anjos não reinam sobre a criação como o filho reina. Então ele está querendo dizer assim, ó, o filho está numa posição muito mais elevada. É o contraste que começou com a quinta citação e agora desemboca na sexta citação. A sexta citação é ainda de Salmos, né? Ainda de Salmos, ó. Tanto a quinta citação do Salmo 45 quanto a sexta citação, que é a do Salmo 102, dizem respeito ao Filho, ainda que dirigidas a Deus, pois o Filho é Deus. E eu repeti? Não, é isso mesmo. A cristologia do autor aos Hebreus é desenvolvida até esse momento para que a supremacia do Filho esteja em evidência e contraste com a posição dos anjos. Então ele veio criando essa cristologia. Quando ele cria essa cristologia, ele vai dizer assim, olha, vocês estão vendo aqui que agora, por que o Filho é superior aos anjos? Primeiro, o Filho é aquele por quem o Pai se revela. É a palavra final e plena revelada de Deus para nós. E esse Filho, que é a palavra eterna, ele é o quê? Ele é a exata expressão do ser de Deus, porque ele é Deus. E ele é herdeiro de todas as coisas. Por que ele é herdeiro de todas as coisas? Porque ele é o agente e o mediador da criação. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e para ele. E aí, porque ele também se fez homem e veio e cumpriu a obra da redenção, ele está sentado à destra da majestade. E aí ele vem dizer, então, o filho é aquele que é gerado pelo pai, e aí começa com essas citações, e aí ele vem construindo e chega ao ponto que ele diz assim, ó, então o filho é superior aos anjos. Porque os anjos foram criados, o filho foi gerado do pai. E como gerado na mesma essência, na mesma natureza do pai, divino como o pai é, o filho ele é superior aos anjos, porque os anjos, ainda que numa posição elevada na administração da criação, com propósitos específicos dados por Deus, o filho é aquele que está sentado num trono, de onde ele vai reger toda a criação, de onde ele vai reinar sobre toda a criação. E esse trono, esse reinado é para tudo sempre, não tem fim. E é um reinado de justiça e retidão perfeitos. Entendeu? Então ele constrói essa cristologia para ele falar para nós que Cristo é superior aos anjos. Tá? A última citação, que é a sétima citação, fecha de maneira decisiva essa construção. Vamos lá. A sétima citação é também de Salmo 110. Tá? Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Aqui, claramente, o autor faz uma retomada do verso 3 que nós vimos semana passada. Tá? Se assentou à direita da majestade nas alturas. Do mesmo capítulo, para concluir o desenvolvimento da sua cristologia. A entronização do filho e a sua vitória sobre os seus inimigos fica claro nessa retomada. Ele retoma para dizer, então o filho agora assentado à destra da majestade, num trono que não tem fim, num reinado que não tem fim, num reino que não tem fim, e num reino que é perfeitamente justo e perfeitamente reto, esse filho venceu todos os seus inimigos. Nenhum deles prevaleceu sobre o filho. O filho prevaleceu sobre todos os seus inimigos. E aí, o próprio Jesus faz menção ao Salmo 110 como um salmo messiânico.
Tá? Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo de seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Está lá em Marcos, capítulo 12, 35 a 37. Jesus reivindicou ser aquele a quem as palavras do Salmo 110 eram dirigidas. Jesus, onde que a gente vê isso também? Marcos 14, 62. Jesus, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Tá? Então, pessoal, essa última citação, ela vai fechar a cristologia para a gente. E aí a gente vê que o Salmo 110, ali sendo o Salmo cristológico, o próprio Cristo tomou essas palavras sobre si. Porque naquela passagem, o que estava acontecendo? Eles estavam questionando Jesus de ser da linhagem de Davi, mas ser filho de um homem. E aí Jesus falou assim: olha, mas Davi falou lá no Salmo. Vamos voltar lá. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo de seus pés. O próprio Davi chamou Cristo de Senhor. Então, como pode ele ser filho de Davi? Ali ele está querendo dizer assim: ó, Davi foi inspirado pelo Espírito Santo para profetizar sobre mim. E aí eu estou aqui trazendo sobre mim o quê? O cumprimento daquilo que Davi profetizou. E, pessoal, Jesus foi acusado de blasfêmia quando ele falou isso, né? Mas hoje nós vemos que realmente isso se cumpriu sobre ele, tá? Vamos lá, então. O fechamento do capítulo 1. O fechamento começa no verso 13. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: senta-se à minha direita para que eu ponha os inimigos por estrada dos seus pés? Então, o autor ali, quando vai finalizar esse contraste de Cristo com os anjos para dizer que Cristo é superior aos anjos, ele disse assim: olha, o pai falou para o filho, né, senta-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Ele falou isso para algum anjo? Não, ele nunca falou isso para algum anjo. Então o salmo ali não está falando do anjo, está falando de quem? Está falando do filho. Que o filho é quem? É o homem da descendência de Davi, o Messias, que seria da descendência de Davi. Tá? Então, o próprio autor aos Hebreus, ele está trazendo isso e está dizendo: o Salmo não fala dos anjos, o Salmo está falando do Filho, o Salmo está falando do Messias, que é quem? Que é da linhagem de Davi, que é quem? Que é Jesus Cristo, aquele que traz sobre si o cumprimento de todas as coisas. Os anjos estão na presença de Deus, mas nenhum deles nunca foi convidado a se assentar à direita de Deus. Ou seja, os anjos devem estar em pé, prontos para cumprir os desígnios e as ordens de Deus. Assim não podem, de maneira nenhuma, serem comparados com o Filho. E aí, então, ele chega no verso 14 e ele diz assim: ó, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são ministradores, enviados a serviço, a servir aos que hão de herdar a salvação, ou seja, aos homens que herdarão a salvação. Então, quem são esses homens que vão herdar a salvação em Cristo Jesus? Que são os companheiros de Cristo, que são os seus irmãos, os seus co-herdeiros. Somos nós, salvos em Cristo Jesus. E, pessoal, aqui, pelo amor de Deus, não vai escandalizar ninguém dizer que você é irmão de Cristo, né? Porque, assim, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Mas ele é nosso irmão, porque ele é o primogênito de todas as coisas. E assim como ele é, nós seremos em quê? Em corpo glorificado. Tá bom? Então, assim, ele será sempre o nosso rei, ele será sempre o nosso Senhor, ele será sempre o nosso Salvador, ele será sempre o nosso Deus.
mas nós somos irmãos de Cristo Jesus agora. E os anjos são ministros de Deus, enviados a serviço de quem? A serviço de nós. Quantos exemplos nós temos na Bíblia Sagrada de que Deus enviou os seus anjos a favor dos seus? E é por isso que o Filho é superior aos anjos. Os anjos cumprem os propósitos do Pai. Os anjos vêm nos dar livramento, os anjos vêm nos entregar mensagens, os anjos vêm muitas vezes cuidar de nós. Esquece aquela ideia de anjo da guarda, tá bom? Cada um tem um anjo da guarda. Não, esquece isso, tá? Mas os anjos, eles estão aqui para nos servir. Porque, diferentemente dos anjos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Os anjos são criatura, nós somos filhos. Tá bom? Então, por isso também que ele faz esse contraste para dizer que o quê? Que o filho é superior aos anjos. Assim, ó, a ascendência do Filho de Deus sobre os anjos foi afirmada e confirmada pelas Sagradas Escrituras. O autor aos Hebreus, então, faz esse monte de citação do Antigo Testamento para sustentar a sua tese de que o Filho é superior aos anjos. Nesse fechamento também fica claro que Jesus, o Filho de Deus, era o mensageiro mais elevado, superior aos anjos. Mas preste atenção, não tinha outra mensagem além do Evangelho. Quando fala que ele era um mensageiro mais elevado, é que ele está numa posição mais elevada, que só ele poderia ocupar, quando ele se encarnou como homem, porque como homem ele veio trazer a nós o quê? O Evangelho. Então, até aqui, fica claro para nós que Cristo é o quê? Superior aos anjos. Certo? Então, pessoal, vocês conseguiram entender que semana passada nós vimos que o autor começa a construir uma cristologia. Então ele fala sobre a revelação, que Cristo, o Filho, né? Ele vem falando no Filho. O Filho é a revelação de Deus, o Filho é a palavra final, mas o Filho também é a exata expressão do ser de Deus, ou seja, ele é Deus, ele é divino. E aí diz que o Filho é o herdeiro de todas as coisas, porque ele é o mediador e o agente na criação. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e ele fez a obra da redenção, e por isso ele está sentado à destra da majestade nas alturas. E aí o autor, depois de criar essa cristologia, ele vem reforçando a cristologia e diz, ó, ele é o descendente da linhagem de Davi, que traz sobre si o cumprimento da promessa de que sobre o trono sempre haveria um descendente de Davi. Ele é o filho prometido do Antigo Testamento, ele é o Messias prometido do Antigo Testamento, e ele é superior aos anjos. Ainda que os anjos estejam numa posição de ministros muito elevada na administração da criação, ele é aquele que está sentado sobre um trono que não tem fim, um reinado que não tem fim, e um reino que não tem fim é perfeito em justiça e retidão. E por isso a posição dele é elevada acima dos anjos. Porque ele é da mesma essência do Pai. Os anjos não, os anjos são criados, são criaturas. Ele é filho, o filho primogênito. E então ele, quando veio como homem, até como homem, ele era um mensageiro em estatura elevada, porque só ele poderia fazer o que ele fez, trazer a mensagem sublime que trouxe para nós, que é a mensagem do Evangelho. E aí o autor então fecha e diz assim, ó, ele é superior aos anjos. E aí depois, pessoal, vem o capítulo 2, que tem mais um monte de revelação legal para a gente. Certo? Vocês estão aí, firmes e fortes? Então, maravilha, pessoal. Pessoal, eu não quero que vocês saiam daqui com nenhuma dúvida, tá bom? Eu quero que vocês podem perguntar, podem colocar aí as colocações de vocês. Ó, eu vou até parar a gravação,